Lucas capítulo 15, a palavra da nossa vida, né? Tem muita coisa de Deus ainda para a nossa vida hoje. Aleluia. A partir do versículo 11, hein? Glória a Deus. A partir do versículo 11. Bem, a parábola do filho pródigo. E diz, Jesus falando, bem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, né? Vivendo como queria, né? Gastou na prostituição, gastou na cerveja, gastou na droga, gastou na vaidade, como ele achava melhor, né? O momento da vida dele. Ele gastou naquilo que era prazeroso para ele, o momento dele, né? Ele estava no momento e achava que aquilo que ele tinha de herdade, de herança do seu pai, ele pega a parte dele, devia fazer, só acrescentar os seus bens com Deus, né? Deixar a sua riqueza, né? Aumentar na mão do administrador, do maior administrador que nós temos na nossa vida, que é Deus. Essa é uma palavra que Jesus traz para a gente e fala da nossa vida, igreja. Amém? Às vezes a nossa vida está assim, né? Tem gente que está na presença de Deus e gente também que não está na presença de Deus. Porque tem muitos que estão na presença de Deus, conhecem Deus, ouvem Deus, ou já esteve perto de Deus, que já pegou, pediu o Pai, né? Me dá o que eu tenho, eu vou embora para bem longe do Senhor, da sua casa, da sua presença, mas eu não vou sozinho, com a mão vazia, eu vou levar aquilo que o Senhor tem me dado, né? Aquilo que a gente recebe de Deus. Muitas vezes não pode ter dinheiro, igreja, né? Porque o dinheiro não é tudo, mas tem gente que tem dignidade, tem respeito, tem moral, né? É bem visto, é bem quisto, né? Tem as suas conquistas com Deus, né? E Jesus aqui ele deixa essa parábola para a gente poder entender o quê? Que como esse filho pródigo, né? Esse filho, ele vai pegar aquilo que ele tinha uma boa vida, né? Ele nem precisava ali estar se matando tanto de trabalhar, né? Se cansava tanto, não vivia humilhado, né? Não passava vergonha, não passava fome, necessidade, não te passava frio porque tinha uma casa, né? Tinha o próprio Deus guardando, mas prefere pegar o que juntou para fazer o quê? Para jogar tudo fora. É assim. O que Jesus está dizendo aqui é como se
alguém que esteve perto de Deus, né? Uma pessoa que estava perto de Deus e pediu, falou: Senhor, eu vou embora, mas eu vou levar tudo que eu tenho, eu quero a minha parte. Porque com Deus a gente entra de mão vazia, igreja. Mas quando a gente sai da presença de Deus, a gente não sai com a nossa mão vazia. Porque a gente vai levar aquilo que a gente conquistou com Deus. Você leva a porta de emprego, você leva um bom casamento, né? Você sai limpo, você sai liberto, você sai transformado pelo poder de Deus. Mas lá fora no mundo a pessoa se suja todinha. E lá fora ela acaba fazendo o quê? Perdendo tudo o que ela conquistou. E diz assim: e havendo, 14, e havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade, começou a passar fome. Olha, engraçado, né? Ele saiu da uma terra que era uma terra frutífera, uma terra, aleluia, que era uma boa terra, uma terra fértil, que a terra estava tudo, né? Onde ele comia e bebia com fartura e abundância, e sai sem direção para uma terra que acaba tendo o quê? Uma seca, né? Uma terra que ela já não vai ter produção, e ele vai passar o quê? Necessidades, né? Vai passar o quê? Fome. E é assim, igreja. Muitas vezes é assim. Nós estamos perto de Deus, mas aí a gente vai para um lugar distante de Deus e acaba lá encontrando o quê? A gente, cada pessoa gastando tudo que ela tem, que aquela que ela conquistou com Deus, e começa depois o quê? Vir o quê? As necessidades, né? Começa ela a passar o quê? Dificuldade na vida. É assim, né? A dificuldade. Porque Deus, igreja, tu vê que o pai aqui, em momento nenhum, ele vai falar para aquele filho: não, filho, não vai não. Não vai, porque eu sei que você vai e você vai se arrebentar lá. Você vai passar necessidade. Não vai dar certo o que você está fazendo. O pai não fala nada. Sabe por causa de quê? Porque o pai, Deus, igreja, ele deixa que a tua vontade seja feita. Deus é assim. Ele deixa que a tua vontade seja feita para que você possa ver, aleluia, glória a Deus, que sair de perto do Pai não foi um bom quê? Um bom negócio. E ele vai ver isso, né? E ele sair de perto de Deus para a vida dele não foi o que? Um bom negócio. Sair de perto do Pai não foi um bom negócio para ele. E tem muita gente que hoje vive assim, né? Que ela está perto de Jesus, né? Que é o dono do ouro e da prata, que dá tudo para a pessoa, mas ela prefere, igreja, né? Um mundo de ilusão, né? Ele gastou tudo que tinha. Olha o que foi. E foi, 15, foi, e chegou aos seus 2 travões daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar povos. Aí, ele foi cuidar de povos, igreja, né? E desejava encher o seu estômago com as bolosas que os povos comiam, e ninguém dava nada. Olha aí, comia do bom, do melhor, com Deus. Ainda que possa ser pouco com Deus, igreja, mas o que a gente tem com Deus é o melhor. Porque a própria palavra de Deus, ele fala que Deus nos dá para a gente o melhor. E com Deus nós comeremos o melhor da onde? Nessa terra. Com Deus, né? A gente não pode chegar a ter uma riqueza com Deus, mas nós vamos comer daquilo que Deus nos permite comer, né? Daquilo que nós trabalhamos e conquistamos para poder comer. E ele chegou a desejar comer, porque da lavagem dos corpos, olha aí, ou da ração dos corpos. Uma pessoa que era bem conhecida onde eles viviam, né? Tinha dinheiro porque era uma fazenda, né? Tinha dinheiro, né? Comia do bom,
melhor do melhor e chegar ao ponto de comer, desejar comer a lavagem dos corpos e ninguém dá para ele nem um pouco de lavagem de porco, gente. Você vê como é que é a situação. E tem gente assim, tem gente que prefere estar no mundo aí fora para comer daquilo que os porcos comem, que é do resto dos outros. Tem gente assim. Tem gente que dá para comer, tem. Você já viu alguém, aleluia, você está parado na lanchonete lanchando, e alguém está lá catando o lancheiro, comendo aquele pedaço de pão, aquele resto de hambúrguer, aquele resto de lanche, né? Pega o resto de arroz, feijão na lancheira e come. É assim. E muitas pessoas ali é um filho pródigo como esse, igreja, que às vezes é alguém que afastou do caminho de Deus. Né? E o Pai permite, igreja. Por que o Pai permite, igreja? Porque a gente muitas vezes tem uma soberba no coração da nossa vida de não querer aceitar mais a correção do Pai, né? E nem querer mais fazer o quê? A vontade do Pai, mas fazer a nossa própria vontade, que é esse caso desse filho pródigo. Ele quis fazer a vontade dele, porque perto do Pai, o Pai não é permitir ele se prostituir, ele se drogar, né? Ele fazer da casa do Pai, né? Aquilo que ele queria fazer para a vida dele. Por isso que ele foi para um lugar tão distante. E lá ele teve um despertar do Senhor. Ele diz assim: e tornando-se disse, quantos jornaleiros, quer dizer, trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão, eu aqui pereço fome. Está vendo? Ele vai olhar e falar: quantos trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão? Os trabalhadores, igreja. E eu sendo filho, estou aqui perecendo. Mas por causa de quê? Ele estava perecendo sendo filho. Sendo filho, por causa de quê? Porque ele era um servo batizado, né? Ali. E estava no mundo, porque escolheu o mundo da perdição e estava passando necessidade de fome. Eu já me deparei com muitas pessoas que é batizado, muitas pessoas, né, que já chegou perto teve diante de Deus, ouviu a palavra de Deus, pregou a palavra de Deus, e hoje estão nessa situação, igreja, olhando e falando: quando eu estava na presença de Deus, a minha vida era desse jeito, a minha vida é desse jeito, a minha vida é desse jeito. Mas tem uma coisa, igreja, que às vezes quando a gente está na presença de Deus, o problema é que a gente acha que está na presença de Deus, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque estar com Deus é muito ruim, porque Deus proíbe tudo, porque é melhor Deus te proibir do que você ter vontade, ter prazer, a vez de comer uma lavagem de porco e não tem nem entender. É por isso que Deus, Ele nos proíbe tanto, quando a gente acha que Deus proíbe tanto, porque o que Deus quer para a minha vida e para a tua vida é o melhor. Porque Ele tem o melhor para nos dar. Porque quando a gente larga o melhor de Deus, a gente vai desejar comer aquilo que os porcos comem. É verdade. Quando a gente se afasta do caminho de Deus, a gente vai desejar comer aquilo que os porcos comem e não tem nem quem vai oferecer e dar a igreja. A palavra de Deus é forte para a nossa vida. E diz: levanta-te-me, irei ter com meu Pai e direi: Pai, peguei contra ti o céu e perante a ti. Peguei contra o céu e perante a ti. Ele veio ter, igreja, se arrepender do pecado que cometeu contra o Pai. O pecado que muitas vezes por que o pecado? Porque ele achou que estar perto de Deus, da casa do Pai, de Jesus, era ruim. Quando as pessoas já falaram: eu vou para a igreja nada, eu vou fazer o que é lá na igreja, minha vida aqui está bem melhor, não quero saber de igreja não. Está pegando a herança, aquilo que Deus deu, e vai lá, igreja, entregar na mão do diabo. O que ele fez foi ter pegado uma parte do trabalho suado de Deus, do Pai, que não era dele, que não era nem do Pai. Porque o que é do Pai é de quem?
é no filho. Ele foi pegar uma parte daquilo que era dele próprio para jogar onde? Lá fora do mundo. Para jogar fora. Sabe por quê? Por causa de uma desobediência, por causa de um orgulho, por causa do seu próprio eu, de fazer as suas escolhas e fazer a sua vontade. Mas o pai, com medo nenhum, vai dizer assim: filho, não vai não, filho, porque lá fora tu vai encontrar uma terra seca, lá fora tu vai encontrar amigos, que você tem um amigo na hora do dinheiro, para você ver, igreja, que ele não teve um amigo sequer para estender a mão para ele, para você ver que ele foi procurar o quê? Trabalhar aonde? Aonde era uma criação de porcos, uma fazenda de porcos, né? E cadê os amigos? Ele gastou dinheiro sozinho? Ele tinha dinheiro, e não era pouco dinheiro, né? Que foi vendido para uma fazenda, que foi dividido o dinheiro, e os amigos. Aonde estavam os amigos dele? Hein? Aonde estavam os amigos para estender a mão, para dar um tempo para ele morar, ou para dar um prato de comida? Ele estava numa necessidade tão grande ao ponto de ele querer comer a lavagem. A lavagem. E eles têm um despertar, aleluia, e vai ao encontro do Pai. Versículo 19 diz assim: ele vai dizer: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros empregados. Aí, é assim, sabia, igreja? Voltou cheio de quê? De vergonha. Já viu? A Bíblia diz que o humilhado será exaltado. O pai foi humilhado porque o filho sai da presença do pai, como dizendo: não preciso de você, eu não preciso da tua fazenda, eu não preciso dos teus trabalhadores, eu não preciso de nada. Sabe por quê? Porque eu tenho o que é meu. Mas depois, igreja, de um certo tempo, ele vai voltar para o pai, mansinho, quietinho, vai falar para o pai: eu não desejo ser mais teu filho, mas eu quero ir pelo menos, pai, me arruma uma vaguinha para eu ser empregado. Sabe por que ele volta para o pai, igreja? Não é porque era o único lugar que tinha um dinheiro, não. Sabe por causa de quê? Porque ele sabia que na casa do pai, na fazenda do pai, dentro do pai, ele comia melhor, mesmo sendo que empregado, igreja. Mesmo sendo empregado. Mesmo sendo empregado, ele sabia que o pai ia dar o melhor para ele. O pai sempre ia oferecer para ele o melhor. Aleluia, glória a Deus. E diz assim: levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti do céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vertido, e pondo-lhe um anel na mão e alpacas no pescoço, trazei o bezerro cevado, e matai, e comemos e alegramos. Aleluia, glória a Deus, né? É sempre assim. A gente sempre maltrata o pai, né? Não quer ouvir o pai, mas quando a gente está passando pela luta, passando pela prova, quando a gente vê o que a gente faz é só arrebentar a cara, né? Na nossa desobediência, na nossa vontade, a gente vem para o pai, e o pai nunca trata a gente como a gente trata o pai. Imagine se Deus fosse tratar a gente, aleluia, como nós tratamos ele quase sempre, né? Todas as vezes que a gente estamos perto de Deus ou na casa de Deus, e a gente abandona Deus, né? Por qualquer coisa na vida, por qualquer besteira, qualquer porcaria, né? A gente às vezes abandona Deus por uma vaidade, né? Pelo copo de cerveja, abandona Deus pela cracotia, pela cachaça, pelo pó, pela maconha, né? Pelo sexo, a prostituição, pela roubalheira, pelo crime. A gente larga o pai, tem muita gente que larga o pai por qualquer coisa, igreja. Qualquer besteira na terra. Mas, né? Ainda fala ainda, né? Eu não quero nem mais para lá, quero saber de igreja. Eu quero mais saber de Jesus, não. Eu perdi tanto tempo da minha vida, já ouvi falar, os outros falam assim:
Na igreja eu perdi, foi tempo da minha vida. Ele não sabe o que eu estou falando. Por isso que o pai nunca fala, não vai. Ele até permite que a pessoa vá à igreja, para poder ver. Mas você vê aqui nessa parte, o pai que foi humilhado, ele foi o quê? Exaltado. Porque humilhado, ele é exaltado, Deus. E mesmo assim, Deus, o pai ali, vamos falar de Jesus, ele não deixa o filho, tinha que ser meu filho, com toda a honraria, porque filho é filho, igreja. Filho é filho de Deus. Se você é um afastado da presença de Deus, se você é um filho pródigo, um filho que se afastou da presença de Deus, que largou o Senhor, que pegou tudo que você tinha e levou para o mundo e perdeu tudo na presença de Deus. É Jesus dizendo para mim e para você, aleluia, glória a Deus, que Ele tem o que, igreja? O melhor, Ele te recebe o melhor que tem. Porque filho é filho, igreja. Bem, é isso que Jesus está dizendo para a nossa vida. Filho é filho, amém? Em nome de Jesus, entenda isso, que o Deus, Ele ainda tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor desde nós, no momento em que nós se arrependemos do pecado. Nós precisamos o quê? Se arrepender. Como algo que um arrependimento ao que, igreja, o perdão de Jesus na nossa vida, amém? Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, ainda há tempo de você ter o melhor de Deus para a tua vida, ainda há tempo de você se arrepender dos seus pecados, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus.